Vamos falar agora sobre persona, né? Para a nossa aula de número 4, vamos falar sobre persona, né? É um assunto de suma importância e que, assim como uma pesquisa, também não pode deixar de ser feito, tá bom? Vamos lá, pessoal. O que é uma persona, né? Uma persona, ela é a representação fictícia de um cliente ideal ou usuário típico, baseado em dados reais e comportamentos observados. Lembra que eu falei sobre pesquisa na aula passada? Então, é exatamente para você criar um personagem que seja parecido com o seu público-alvo para você entender melhor eles, entendeu? As personas são criadas para ajudar empresas a entender melhor o seu público-alvo, considerando suas necessidades, desejos, dores e comportamentos. E por quê? Por que você deve criar uma persona? Criar uma persona é fundamental para personalizar a estratégia de marketing e desenvolvimento do produto. Ela vai te ajudar a compreender, né, profundamente o público-alvo, como eu já tinha dito. Ela vai permitir que você crie mensagens mais eficazes e personalizadas, né? Você vai conseguir criar uma mensagem um pouco mais segmentada, você vai conseguir criar uma mensagem que se conecte facilmente com o seu público, entendeu? Você vai melhorar a experiência de usuário. Isso aqui é mais para UX Writing e outros assuntos relacionados a desenvolvimento de produto. Até porque o termo persona ele foi criado pelo Alan Cooper, né? O Alan Cooper ele não era um publicitário, ele trabalhava no setor de informática. Então o termo persona foi criado inicialmente por lá. Então é por isso que eu coloquei aqui, entendeu? Porque persona também é usado em desenvolvimento de produtos e etc, experiência de usuário, entendeu? Então é interessante que você entenda isso também. E tomar decisões baseadas nas necessidades e expectativas dos clientes reais. Pessoal, persona também ela pode ser chamada de buyer persona e de customer persona. Qual a diferença entre um e outro? Um vai ser o comprador, entendeu? O buyer persona é aquela persona que compra, mas tudo é persona. Tudo é persona. E como que você vai construir uma persona? Para construir uma persona eficaz, é importante realizar pesquisas e coletar dados sobre usuários clientes como idade, gênero, profissão e renda. Padrões de comportamento online, como assim, gente? Como que eles se comportam na internet? O que eles pesquisam? O que eles curtem? Quais são os principais desafios e necessidades? Aqui está muito relacionado ao problema, né? Aqui está relacionado ao problema que ele tem, a solução que ele busca resolver, né? Expectativa em relação a produtos e serviços. Aqui está relacionado muito à experiência anterior que ele já teve. Se ele teve uma experiência ruim, ele já vai vir com o pé atrás, entendeu? Então você deve se atentar a isso também. Por isso que é muito importante, gosto muito de dizer que é bom você ver reviews no YouTube de produtos que sejam concorrentes ao seu. Até na Amazon mesmo tem lá os reviews, né? Tem lá as opiniões que os usuários, as buyer personas, né? Eles dão sobre os produtos que eles compraram, entendeu? E quais são as motivações e os objetivos. Gente, qual a importância da persona numa estratégia de marketing? Bom, entender claramente quem é a persona, né? As empresas, os profissionais de marketing, eles conseguem definir mensagens que realmente ressoam com o público, mensagens que você vai conseguir se conectar facilmente, né? Você olha uma mensagem na internet, você vê, poxa, parece que isso foi escrito para mim, entendeu? Muitas pessoas elas têm, né? Elas têm essa opinião quando elas encontram uma mensagem que realmente foi escrita para elas, mas não foi, entendeu? Na verdade foi.
mas foi baseado numa pesquisa bem feita, foi baseado numa definição de persona bem sucedida. Então, quando você consegue isso, você consegue criar uma mensagem que realmente se conecte com o seu público. Alocar recursos de maneira mais eficaz nas campanhas, você vai conseguir segmentar. Se você trabalha com anúncio patrocinado, você vai conseguir segmentar melhor. Então, só vai ler ali quem realmente está interessado. Então, a partir da pesquisa bem feita, a partir de uma definição de persona, você vai conseguir definir isso na hora que você estiver construindo seu anúncio, né? Isso aqui é mais para quem trabalha com anúncio patrocinado. Mas a partir de uma pesquisa bem feita, você vai conseguir segmentar melhor e isso vai fazer com que você economize bastante dinheiro, né? Direcionar conteúdo, produto e serviço para as necessidades reais do usuário. Então você vai estar conversando diretamente com aquela pessoa que está passando por um problema, por uma pessoa que realmente precisa do seu produto, para uma pessoa que realmente precisa do seu serviço. Eu vou deixar, assim como eu deixei na, na, na aula anterior, eu vou deixar um outro checklist para você poder começar a definir as suas personas, tá bom? E eu também vou deixar uma persona de exemplo que eu criei para você poder usar como exemplo e começar a criar as suas. Antes de eu terminar essa aula, é preciso que você entenda duas coisas. Primeiro, quantas personas eu devo criar? Depende do tamanho do seu negócio, entendeu? Geralmente, eu indico que você crie de 1 a 3 personas. Por quê? Porque é um trabalho demorado. É um trabalho um pouco que vai demandar muito tempo seu. Essa parte de pesquisa e definição de persona, geralmente ela demora um pouco, mas ela vale muito a pena. Entendeu? Tem uma técnica, né? Essa é a segunda coisa. Tem uma técnica muito legal que é você colocar uma cadeira do lado da sua escrivaninha, de onde que você estiver escrevendo. Você coloca uma cadeira ali e você imagina a sua persona ali. Você vai dar um nome para ela, você vai determinar uma idade. Esses são dados demográficos, mas a princípio eles são muito interessantes. Entendeu? Uma coisa que eu preciso falar sobre dados demográficos também. Não leve eles muito em consideração. Eu não falei isso na aula anterior, mas eu vou falar agora. Não leve eles muito em consideração porque eles são dados muito genéricos. Entendeu? O que você realmente tem que levar em consideração na hora de construir a sua persona são os dados psicológicos e os dados sociais. Entendeu? Aí você pega a cadeira, coloca ali e imagina como se fosse uma pessoa de verdade. Pode parecer loucura? Para alguns vai poder parecer loucura, mas isso vai fazer toda a diferença na hora de você construir a sua comunicação. Então, eu espero que essa aula ela tenha sido clara. Se você tiver dúvidas, põe nos comentários que eu vou ter o prazer de responder, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá? E compartilhe esse treinamento com mais pessoas, tá bom? Nos vemos na próxima aula. Forte abraço. Como eu disse, dúvidas, coloca nos comentários que eu vou ter o prazer enorme de te responder. Valeu? Forte abraço.